começar a conversa, porque Maria Lúcia Fatorelli colheu ontem, junto com o pessoal todo da Auditoria Cidadã da Dívida, uma belíssima vitória. Você lembra que ontem a gente alertou aqui que estava na pauta da Câmara dos Deputados a análise daquele projeto de lei que ia estabelecer a entrega sem intermediários do caixa do Estado para os bancos diretamente, para que a gente sequer tivesse controle sobre o percentual do orçamento que está sendo gasto na realidade com dívida. Hoje a gente sabe que é quase 50%. A gente não ia saber nem isso, né? Nunca mais. O caixa ia esvaziar, a arrecadação ia ficar direto com eles, iam aplicar uma taxa de desconto terrível, né? Eu dei o exemplo ontem que em Belo Horizonte o Estado tinha que receber, né, a cidade no caso, tinha que receber 800 milhões, recebeu 200. Eu acho que no mundo nem tráfico de drogas dá uma taxa de lucro como essa. Aproxima, aliás, dá um pouco mais, né? Parece que é 5 vezes, né, que multiplica o capital do tráfico de drogas. É praticamente, depois do tráfico de drogas, de entorpecentes, é o melhor investimento. Né? E tráfico de arma parece também é bem lucrativo. Depois desses, é investir em securitização no Brasil. Né? Securitização no Brasil. E aí ontem estava já na pauta, tudo certo para ser aprovado, e com a mobilização, Maria Lúcia Fatorelli foi lá para a Câmara, ficou trabalhando horas e horas e horas, inclusive o Daniel Correia, que estava aqui com a gente de manhã, ele estava lá em Brasília, como ele informou, e quando eu liguei para Maria Lúcia Fatorelli ontem, para combinar com ela a participação, hoje ele estava do lado dela. Ele foi lá, então todo o pessoal da Auditoria Cidadã está presente no Duplo Expresso, mas também estava presente lá em Brasília para fazer pressão, e colheram essa vitória. É uma pequena vitória e a gente tem que realmente comemorar cada dia que a gente ganha no combate ao golpe. É uma vitória que tem que ser celebrada. Mas não quer dizer que o perigo tenha passado, porque pode voltar semana que vem, e como a Maria Lúcia vai comentar, é um efeito em cascata, esse projeto aí possivelmente, né? E ontem a gente teve um indício muito forte disso, de como está a articulação Brasília com os estados. Bom dia, Maria Lúcia Fatorelli, bem-vinda mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulus, bom dia, queridos amigos e amigas aqui desse importante programa. Eu estou te enviando aqui, Rômulus, para o seu WhatsApp, o folheto que a gente Ah, distribuiu muito bem. ontem na Câmara, porque, olha, o folheto que dá certo lá, fica aí a dica para todos os militantes aí do Duplo Expresso, ó. O folheto que dá certo lá é um folheto assim, ó, uma página só, colorido, letra grande, frente e verso, só. Nesse programa, Eu vou colocar nesse o arquivo, Maria Lúcia, eu vou colocar na postagem do programa hoje para todo mundo poder baixar e publicar, mas eu vou mostrar aqui na tela também para o pessoal. Eu só queria, tá, Maria Lúcia, começar fazendo no ar o que eu fiz ontem, que é dar os parabéns, né, por você ter conseguido essa vitória, você junto com todo o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida. foi sim, foi uma vitória, a gente sabe que é temporária, é um dia de cada vez, porque o interesse, o poder do mercado financeiro é imenso. E o que está por trás desse projeto da chamada securitização de créditos, porque sequer é uma securitização, vou fazer um parêntese aqui, quando se faz de fato uma securitização, o risco é transferido. Isso é um Essa, escândalo, Maria Lúcia. As pessoas que não sabem, que não são da área, não entendem isso. Mas é uma taxa de lucratividade, como eu estava falando, sem igual no mundo, naquele exemplo que você trouxe para a gente de Belo Horizonte, que o Estado, o direito creditório era 800 milhões, eles receberam, na verdade, 200, e sem risco. Né, sem risco. Se não tivessem pagado os 800 milhões, o Estado ia ter que inteirar. exato, é sem risco algum, com garantia total do ente público, né? E então nem poderia chamar de É securitização. verdade. Deram o nome de securitização, pessoal, porque não pode dar o nome de roubo escandaloso de recurso público, porque no fundo é isso. Inclusive, essa semana, essa luta começou segunda-feira cedinho, quando o Rodrigo Maia divulgou que estaria na pauta de hoje, quarta-feira. Então, na segunda-feira, a gente já enviou uma carta por e-mail para todos os gabinetes de todos os deputados, todos os senadores, todas as lideranças. O assunto que a gente colocou: pagamento por fora
de dívida gerada ilegalmente. Porque o que esse esquema faz? Quando ele desvia a arrecadação, é para pagar por fora aquele dinheirinho que foi adiantado. No caso de Belo Horizonte, foram 200 milhões, e aí, para pagar esses 200 milhões, que sequer é contabilizado como dívida, mas é dívida na prática, porque o município recebeu isso do mercado. A empresa PBH Ativos, SA, foi só uma fachada, mas o município obteve aqueles 200 milhões do mercado financeiro, aliás, do BTG Pactual. Então, esses 200 milhões que ele não contabiliza como dívida, ele paga por fora. Como? O dinheiro dos tributos arrecadados dos contribuintes. Quem está pagando IPTU, quem está pagando ISS, né, os demais tributos municipais, em vez desse dinheiro pago ir para os cofres do município, criaram no meio do caminho uma tal de conta vinculada. Então, todo mundo paga tributo, o dinheiro cai nessa conta vinculada, e dessa conta vinculada, 880 milhões, mais atualização pelo IPCA, mais 1% ao mês. 1% ao mês, cumulativo, dá muito mais de 12% ao ano. Então, é um escândalo, é uma operação de altíssimo custo, e como você falou, Rômulo, sem custo algum para o investidor, para o BTG. O risco é todo do município. Maria Lúcia, vamos lembrar que o BTG Pactual estava aí essa semana nas manchetes, né? Já está na Lava Jato, né? Aliás, o Maia também, né? Verdade. O Rodrigo Maia também apareceu na Lava Jato. Será que é para ele trabalhar de um jeito mais acelerado aí na Câmara, botando as pautas que interessam? Será que é por isso, Maria Lúcia? Olha, ele e o pai dele. Eu não sei se é por isso ou se é porque os investigadores lá da Lava Jato estavam preservando bancos, estavam preservando algumas pessoas de outros partidos, né? E agora que eles estão vendo que eles estão sendo rifados, né? Você vê que tem processo contra o Dallagnol, já estão falando, o Moro já não está tão bem assim na fita também. Eles estão vendo que as instituições são usadas e depois são chutadas, né? E eles já foram usados. O Temer tomou posse, não é? O Bolsonaro foi eleito. O mercado é que está mandando, né? Então, eu não sei se foi porque o Rodrigo Maia, olha, só dele ter aprovado essa avassaladora reforma da Previdência, que infelizmente a população brasileira não entendeu o que está por trás dessa PEC 6, que passou na Câmara e agora está no Senado. Aliás, esse Maria é outro Lúcia, trabalho que a Auditoria Cidadã tem feito. Com certeza, importantíssimo. E eu queria ressaltar algo que me revolta muito. Nós aqui nos batemos muito contra as pautas diversionistas que são lançadas para encobrir o debate que acontece no Congresso com a destruição de direitos. Então, durante toda a tramitação na Câmara dos Deputados, a gente viu a história de Glenn Greenwald com Vaza Jato e não sei o quê. A gente chegou ao cúmulo, Maria Lúcia Fatorelli, da líder da oposição na Câmara, a Jandira Fegali, fazer um acordo com a bancada governista para suspender a obstrução à tramitação do projeto de reforma da Previdência, para que eles, por sua vez, autorizassem as convocações que houve ao Glenn Greenwald no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara. E ela falou, não, é mais importante agora a gente falar de Glenn Greenwald. E eu queria trazer uma informação para você, que eu não sei se você viu, que o Glenn Greenwald já anunciou o seguinte: olha, dada a minha experiência aí no caso Snowden, lá em 2013, eu quero avisar que muitas vezes as coisas que mais repercutem não vêm logo na largada de um vazamento a conta-gotas, vem 3 até 6 meses depois. Então, a agenda de divulgação vai ser intensa agora do Vaza Jato, agosto, setembro, outubro.
Agora a gente está vendo a história do Macron. Aliás, se você quer ver qual é a pauta diversionista imposta pelo golpe para não saber qual direito seu está sendo destruído, acompanhe o Twitter da líder da oposição na Câmara, Jandira Fegali, porque ela na semana passada foi falar: Macron vem ajudar na Amazônia, ela pedindo ajuda do Macron. Então, daqui a pouco ela vai dizer também que é preciso tirar a obstrução no Senado para a gente poder ouvir mais uma vez o Glenn Greenwald. Vai recomendar ao líder da oposição do Senado que faça o que ela fez na Câmara, Maria Lúcia. Olha, é lamentável, Rômulus, que essa questão partidária aqui no Brasil, ela está completamente confusa, entendeu? Se a pessoa, não existe uma linha ideológica clara, não existe. Tanto é que nesse projeto de securitização, esse escândalo, que é, na verdade, um desvio, um roubo de recurso público que nem chegará ao orçamento. Vai prejudicar todo o percentual que deve ir para a saúde, que deve ir para a educação, etc. Esse esquema... Maria Lúcia, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Isso é transparente? Porque sequer a gente vai ter noção, se não for transparente, do percentual real que está sendo gasto com dívida. Não, Rômulus, não é transparente, porque esse esquema, ele se dá durante o trâmite dos recursos pela rede bancária. Veja bem, vamos lá. Todos nós, pessoas físicas e empresas, pagamos o nosso tributo nos bancos, não é assim? Como é que funciona hoje? Os bancos têm um dia para mandar esse dinheiro para o caixa do Tesouro, seja federal, estadual, distrital ou municipal. Todo mundo que paga algum tributo tem lá um código de receita, não é? Aquele código já indica para que conta aquele tributo vai, tá? Então, se o tributo é federal, ele tem um código, qual o tributo que é, se é contribuição, se é imposto de renda, se é IPI, cada um tem um código, certinho. Aquilo ali já vai para o caixa certo. Os bancos já têm toda essa orientação. Esse esquema muda isso. Os tributos que pagamos não irão mais direto para o cofre público, para o tesouro. Vai cair numa conta vinculada e dessa conta vinculada já vai vazar diretamente para aqueles investidores privilegiados que compraram os papéis da empresa que está sendo criada para isso. Então, esse esquema é super escandaloso. Ele joga fora, joga no lixo toda a legislação de finanças do Brasil, porque toda a legislação de finanças brasileira, ela é fundamentada, estruturada, com base no orçamento único, só tem um orçamento. Todas as receitas tributárias, patrimoniais, financeiras, etc., tudo tem que chegar no orçamento, e do orçamento só pode sair com base na lei orçamentária. O que acontece quando esse dinheiro vaza antes de chegar no orçamento? Burlou tudo, rifou a lei orçamentária, rifou a lei de responsabilidade fiscal, todos os controles orçamentários. Então, é pagamento por fora. Vou te falar, você sabe qual governador que tem estado mais assíduo no Congresso, empurrando isso? O governador do Piauí. Do PT, o Wellington Dias. O Wellington Dias. E ontem estava na pauta da Assembleia Legislativa da Bahia, onde o governador também é do PT, o Rui E tem Costa. maioria lá na Assembleia Legislativa ampla, confortável. Tem maioria. E o projeto de criação desse esquema com a Bahia Invest SA estava em regime de urgência ontem no plenário, já tinha passado pelas comissões, olha que escândalo, passou na Comissão de Constituição e Justiça, facilmente, com urgência, embora seja flagrantemente inconstitucional, porque além de ferir toda a lei de finanças, como eu já falei, estados não podem inovar em matéria de finanças. Enquanto não for aprovado esse projeto em âmbito nacional, estado algum, município algum, pode fazer lei de entrega de créditos tributários. Então, ele é...
Então, Maria duplamente Lúcia, aí. deixa eu ver se eu entendi. Então era uma aprovação casada, era em cascata. O pessoal aprovava em Brasília e automaticamente a La Bahia aprovava também, era isso? Do PT. Exato, inclusive, não é só na Bahia, não, viu? Em vários estados, está tudo engatilhado. As empresas já foram criadas em vários estados, em vários municípios, esperando somente a aprovação dessa lei federal, tá? Que vou te falar, por muita luta ainda não foi aprovada, porque esse esquema ele é muito truncado, pouca gente percebe o que está por trás dele. A Auditoria Cidadã vem lutando desde a tramitação no Senado. Durante a tramitação no Senado, nós fizemos 2 eventos internacionais. A ex-presidente do parlamento grego, a Zoe Constantopoulou, veio 2 vezes ao Senado durante a tramitação desse projeto, porque esse esquema é muito parecido com o esquema que quebrou a Grécia e 17 países europeus que deram garantia para esse esquema. Né? A diferença é que aí na Europa, Rômulo, criaram uma empresa só escondida em Luxemburgo para emitir papéis. Conhecido paraíso fiscal, né? Conhecidíssimo. Isso. E a conta vinculada era no Banco Central Europeu. Tá? Isso mostra que a cúpula do sistema financeiro mundial é que cria essa engenharia financeira. Isso tudo vem do BIS. O BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, que repassa para os bancos centrais, como o BCE e outros, e daí FMI, Banco Mundial, e depois os bancos privados, né? A estrutura do sistema financeiro, lá não tem partido não, viu, Rômulo? Né? Lá é uma cabecinha só, é só o BIS, é só uma cabecinha, é só uma linha. E você estava me falando algo incrível, eles são meus vizinhos aqui em Basel, né? Você me falou uma coisa que eu não sabia, olha que eu estudei Direito Internacional Econômico, Maria Lúcia, é a parte da minha pós-graduação. A minha especialidade na pós-graduação. Você contou pra gente que o BIS é privado. Eu achava que era uma organização intergovernamental de direito internacional público, que nem é a ONU, que nem a OMC. Você contou que não é nada disso, né, Maria Lúcia? Não, eles se organizam, né, e eles chamam para sócios os bancos centrais, os principais, tá? Não é qualquer um não, só os principais. E os principais são privados. O BCE é privado, o FED, né? O FED é privado. Então, o problema é o seguinte, por que um país como o Brasil, que é autossuficiente em tudo, se ajoelha para uma instituição privada, entendeu? Que se auto-intitula Banco Central dos Bancos Centrais, se coloca acima de tudo e de todos. As pessoas têm que acessar o estatuto do BIS. Ele só não confessa que é Deus. Mas ele se coloca acima de tudo e de todos. Então, o problema é o seguinte, por que a gente se ajoelha para uma instituição dessas? Né? A elite do atraso. Eu faço aqui uma homenagem ao Gessé de Souza, porque o livro dele, Elite do Atraso, mostra muito bem como atuam essas elites que vêm dominando a política brasileira há 500 anos. Tá? Entregando as nossas riquezas, rifando a possibilidade de sermos uma verdadeira nação. Eu estou vendo aqui que o Fernando Siqueira vai entrar aí. Parabéns, Rômulo, por convidar esse brasileiro que eu tenho muito orgulho de conhecer, porque está na pauta também do Senado, lá, a seção onerosa do petróleo, né, que ele, com certeza ele vai falar disso, e a engenharia financeira da seção onerosa do petróleo é muito parecida com a engenharia financeira do que a gente está falando aqui da securitização de créditos. Só que lá, o que está sendo cedido é o petróleo. As empresas vão poder tirar
o petróleo que elas quiserem e vão dar um adiantamentozinho, tá? Elas vão tirar depois o que elas quiserem, enquanto na securitização de créditos é o fluxo de arrecadação que é cedido, muitas vezes maior do que aquele crédito inicial que é concedido, aquele troco, eu chamo de gorjeta. Ou propina, eu né? Chamo... Oi? Ou propininha, né? Em espanhol, gorjeta, a gente fala propina, né? Enfim. Eu chamo de gorjeta, entendeu? Dá lá uma gorjetazinha inicial e aí os irresponsáveis, a elite atrasada, aceita a gorjeta e entrega o fluxo da arrecadação, comprometendo as gerações atuais e futuras. Isso é um escândalo. Aliás, Maria Lúcia, deixa eu te fazer uma pergunta, porque você tem um compromisso, então a gente tem que tomar cuidado aí com o tempo. Eu só queria te fazer uma pergunta, justamente você falando aí desse comprometimento das gerações futuras. Os tribunais de contas que, né, tiveram protagonismo aí com a questão das pedaladas, qual é a manifestação deles com relação a isso? Porque se o interesse real da finança fosse a sustentabilidade da dívida e até a solvência do Estado, isso não deveria ser sequer cogitado, porque isso vai tornar o Estado insolvente, com certeza. Como está sendo a atuação aí dos procuradores de contas, né, e do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas da União com relação a isso, Maria Lúcia? Olha, até que houve, sim, manifestação contrária de alguns tribunais, por exemplo, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, depois da nossa investigação na PBH Ativos S.A., suspendeu a segunda emissão da PBH Ativos. Certo. Tá? Agora, se passar essa lei aqui, os tribunais ficam também enfraquecidos, porque aí passa a ter uma lei autorizando o esquema. Entendeu? Agora, tem várias manifestações, nós, inclusive, entregamos, Rômulos, a todos os líderes partidários uma interpelação extrajudicial. Ano passado. Entregamos a todos os líderes. Nessa interpelação, a gente coloca todas as manifestações, porque tem uma manifestação do Ministério Público de Contas e de vários tribunais. O Tribunal de Contas do Paraná suspendeu definitivamente a atuação da PRSEC. Em Porto Alegre também teve uma suspensão, mas acho que lá foi o Ministério Público. No Rio, o Ministério Público do Rio suspendeu também lá. Eu ia falar que certamente esses conselheiros aí do Tribunal de Contas do Paraná devem ter sido nomeados durante o governo do Requião, Maria Lúcia. Pois é. Agora, Rômulos, isso virou um modelo de negócios. Então, a mesma engenharia financeira que, no caso da securitização, da chamada securitização de crédito público, desvia o fluxo da arrecadação, então o mercado se apodera diretamente do dinheiro arrecadado de contribuintes. Tá? No caso da cessão onerosa do petróleo, ele dá um troco, o mercado dá um troco inicial e depois ele fica com todo o fluxo de petróleo que vai ser extraído daquelas áreas do pré-sal. E nós vimos mais um caso, que a gente está, inclusive, procurando apoiar também, está tendo uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, sobre a Previdência do Rio de Janeiro. É o mesmo esquema criado, lá criaram, Rômulos, 3 empresas. 3? 3, porque a Rio Previdência, uma das principais receitas da Rio Previdência, é a receita dos royalties do petróleo no Rio de Janeiro. É verdade, esse arranjo, inclusive, foi feito no governo Garotinho, lá para sanear, para trazer uma receita para descobrir as prestações para pagar o funcionalismo aposentado, ele vinculou as receitas do royalties de petróleo. Só que o que fizeram lá? Criaram a Rio Oil, que é outra empresa, para receber esses royalties do petróleo e organizar essa passagem para Rio Previdência, e criaram uma empresa em Delaware,
Estados Unidos, que é paraíso fiscal. Outro conhecido paraíso fiscal. Maria Lúcia, essas empresas, elas estão sob controle dos órgãos de controle, fiscalização? Há uma transparência ou é opaco? Enfim, Não, porque pelo que eu me lembro, lá em Belo são... Horizonte havia denúncias de corrupção até nessa empresa que gerencia. Lógico que essas empresas, embora elas sejam estatais, elas são criadas na modalidade de estatal não dependente. Que é isso? Independente de recurso público. E qual é a característica desse tipo de estatal não dependente? Ela fica fora dos controles da lei de responsabilidade fiscal. Tá? É inacreditável. Então, olha, é um esquemão. Então, é um modelo de negócios para garantir que o mercado se apodere diretamente do produto da arrecadação pela securitização de créditos, diretamente da extração do petróleo do pré-sal pela cessão onerosa aí do petróleo, diretamente dos royalties da receita da Previdência, no caso da Rio Previdência, tudo por fora, rifando o orçamento público em todas essas situações. Por que a gente vai votar para deputado, então, Maria Lúcia? Uma das funções principais, historicamente, aí vamos voltar à Idade Média, de um parlamento, é justamente aprovar tributos, então a política, né, o direito financeiro e também, incluindo no direito financeiro, a questão orçamentária, né, aprovar o orçamento e fiscalizar a sua execução. Então, para que tem parlamento, Maria Lúcia? Não sei. Olha, Rômulo, você fez essa pergunta para uma pessoa que rejeitou vários pedidos para sair candidata na última eleição, porque esse modelo político que está aí está falido. Ele está organizado para virar essa bagunça, para permitir a legalização do que interessa para o mercado. Tá? Com essa bagunça de 40 partidos, com essa deliberada compra de votos, está saindo no jornal, assim, ó, abertamente, que na Câmara, para passar ali na CCJ, depois na comissão especial, foram 4 bilhões e 300 milhões de emendas liberadas. Inúmeros cargos. Então, a corrupção, a mega corrupção, ela é ali deliberada, ela é escancarada. Então, eu não acredito mais nesse modelo político, entendeu? Ele está aí e a gente está lá, incidindo, trabalhando. Estamos trabalhando na Câmara contra o projeto da securitização de créditos, estamos trabalhando no Senado com esse aqui, ó, não sei se dá para ver aí. Senador, de que lado Vossa Excelência está? Da classe trabalhadora ou dos bancos? Porque a reforma da Previdência... Me manda esse aí depois, hein, Maria Lúcia? Eu vou botar no site também. Vou enviar. A reforma da Previdência que arranca 1 trilhão da classe trabalhadora. Quando o Guedes, que é outro que está lá denunciado, lá, réu no TCU... É isso, ex-sócio do BTG Pactual. Não sei se saiu, né? Mas enfim, é fundador do BTG Pactual. Claro! Olha, quando o Guedes anuncia que vai fazer 1 trilhão de economia com a reforma da Previdência, isso aí é 1 trilhão que está sendo arrancado das pessoas. É 1 trilhão que deixará de chegar em aposentadorias, em pensões, em benefícios da Seguridade Social, inclusive para os inválidos, para as viúvas, para os miseráveis. Isso tudo está sendo cortado. 1 trilhão está sendo cortado da classe trabalhadora. Maria Lúcia, eu tenho ouvido aí que eles querem botar a capitalização de volta no Senado. Isso é possível regimentalmente na tramitação? Mas pode tudo, está valendo tudo agora. Vale tudo. Eles querem criar uma PEC paralela, uma outra, para não ter que voltar essa que já foi aprovada na Câmara. Então, eles querem aprovar essa que já foi aprovada na Câmara, com as alterações mínimas que não significam alteração que justifique o retorno à Câmara, de acordo com o regimento, para passar logo essa PEC 6. E aí eles querem fazer uma paralela para voltar à capitalização e para incluir estados e municípios.
tá? Para que os estados e municípios não tenham que passar pelo desgaste de aprovar lá nas suas regiões essa reforma que corta benefícios, né, duramente conquistados pela população na Constituição de 88, que essa PEC, ela esquarteja a Seguridade Social. Tá? Então, como ano que vem tem eleição para prefeito, que é uma coisa bem local, que envolve políticos locais, eles não querem passar pelo desgaste de aprovar essa reforma lá nas Assembleias Legislativas. Então, eles querem que o Parlamento Federal, que ainda tem 4 anos pela frente, aí, quase 4 anos pela frente, até as próximas eleições, e o povo brasileiro tem memória curta, então eles querem que passe pelo Congresso Nacional. Né? Então, o escândalo é o seguinte, enquanto corta 1 trilhão da classe trabalhadora, 1 trilhão já está indo para os bancos. Ilegalmente. Aqui, olha quanto folheto, hein? Parabéns aí o pessoal que faz esse material gráfico da Auditoria Cidadã, que está muito objetivo, né? Que é o que a gente precisa. Pois é. Esse aqui, inclusive, ontem, na reunião de manhã, ontem, teve a reunião do nosso Conselho Político da Auditoria Cidadã. Foi deliberada, foi aprovada uma campanha nacional em relação a esse tema aqui, ó. Tá? Por quê? Essa coisa de déficit da Previdência, déficit não sei o quê, não tem dinheiro para nada, tem que entregar petróleo, tem que entregar a Previdência, tem que entregar tudo, mas o dinheiro que sobra no caixa dos bancos, atualmente, 1 trilhão 420 bilhões, 1 trilhão 420 bilhões sobra no caixa dos bancos. Deveria estar sendo emprestado para indústrias, emprestado para pessoas que querem adquirir sua casa própria, que precisam financiar estudo dos filhos, investimentos, etc. Em economês, teria que desempossar isso aí, né? Exatamente. O que está acontecendo com esse dinheiro? O Banco Central está aceitando o depósito voluntário dessa bolada. E aí, aceita esse depósito dessa bolada e remunera diariamente para os bancos. Essa remuneração diária custou 1 trilhão nos últimos 10 anos. E que não tem em nenhum lugar do mundo, né, Maria Lúcia Fatorelli? Não, isso aqui, gente, é um escândalo. Então, Rômulo, olha, ao mesmo tempo, nós estamos lá combatendo essa questão da securitização de créditos na Câmara, combatendo a reforma da Previdência no Senado, tá? E lançando nos próximos dias, inclusive eu conto com você, viu, Rômulo? Pode contar sempre. Todos os jornalistas, amigos e amigas aí, para nos apoiar, porque isso aqui o povo brasileiro tem que conhecer isso aqui. O povo brasileiro tem que saber que o Brasil é riquíssimo, não só em riquezas naturais, petróleo, nióbio, etc, 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 todos os minerais, água, terra, matrizes energéticas, etc. O Brasil é riquíssimo em tudo, e é riquíssimo em dinheiro também. Nós temos mais de 4 trilhões em caixa. Quase 1,5 trilhão aqui, ó. Banco Central remunerando para os bancos. Escândalo. Mais de 1,5 trilhão em reservas internacionais. Aliás, esse é outro ponto, Rômulo. Você deve ter visto a notícia. Já começaram a leiloar as reservas. Para quê? Exatamente, a gente está avisando isso há meses. Para swap. Para pagar swap cambial. Escândalo. Então, a gente vem falando há um tempão. Por que não diminui as reservas para fazer investimento gerador de emprego? Deixaram o Brasil entrar na crise porque quiseram fabricar a crise. Porque com a reserva entesourada, esse dinheiro poderia ser tirado
para fazer investimento gerador de emprego E e renda. começa, Maria Lúcia, infelizmente, começa 2014, 2015, com aquela disparada dos juros do Banco Central completamente injustificada. Então, ainda sob o governo do PT, né? Será que eles pensam assim, bom, a gente entrega aqui o que a finança quer e aí talvez a gente continue, enfim, não sei qual foi o cálculo ali, Maria Lúcia. Ah, mas com Meirelles lá no Banco Central, não é? Começou a preparação dessa crise, começou lá com Meirelles. Ah, é verdade, é na crise de 2008 que começa a subir, é verdade. Começa e sai em Ali, 2007, 2008, sai de 7 e chega a 14, é isso aí, tá certo. ali já começa, e também já começa a acumular essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Tá? Eu queria, por último, né, eu tenho um exame agendado, eu vou, infelizmente, precisar me despedir. Eu preciso te pedir, Rômulus, para divulgar um importantíssimo congresso internacional que vai acontecer em Belo Horizonte, nos dias 4, 5 e 6 de setembro. A Auditoria Cidadã está apoiando fortemente, inclusive várias entidades que apoiam a Auditoria Cidadã estão ajudando, inclusive, a financiar esse congresso, porque ele é organizado pela UFMG e várias universidades, mas nós sabemos que as universidades não têm dinheiro. Então, entidades que apoiam a Auditoria Cidadã têm dado grande apoio para viabilizar passagens internacionais e tudo. Nós vamos ter lá a presença do Elias Bantecas, que foi um dos juristas mais importantes durante a auditoria da dívida na Grécia. Nós vamos ter o presidente da rede de cátedras aqui ele fica no Uruguai, mas a rede de cátedras é internacional. O Ramiro Chimures, um jurista do Uruguai que atuou durante a auditoria da dívida no Equador, e várias personalidades da Itália. O Michael Roberts vem da Inglaterra. Vai ser um congresso importantíssimo. Nós consideramos que esse congresso será o marco para a introdução do debate sobre o sistema da dívida, essa atuação invertida do endividamento público nas universidades brasileiras. Então, eu vou te enviar aqui o post Por favor, também, coloco na divulgação. para que as pessoas possam se inscrever. Vai ser em Belo Horizonte, na UFMG, 4, 5 e 6 de setembro. Eu olhei aqui lá exatamente quarta, quinta e sexta da semana que vem. Isso, tá? E desde já, Rômulo, te agradeço imensamente por esse espaço. Eu que agradeço, Maria Lúcia. No que depender da gente, essa história de Glenn Greenwald de falar que vai fazer conta-gota agosto, setembro e outubro, não vai prosperar. Aqui a gente vai dar combate a essa palhaçada aí que vê o efeito que teve na Câmara. Muito obrigado, Maria Lúcia. Toda vez que você vem aqui, eu agradeço o nome dos brasileiros que você faz. Muito grata, é uma honra, né? Poxa, se nós não lutarmos por nosso país, né? Como é que vai ser? Um abraço forte para você, para todos os ouvintes e para o meu caro amigo aí, Fernando Siqueira, que vai continuar. Tamo junto, viu, Fernando? Combatendo aí esse escândalo da cessão onerosa do petróleo. É isso Forte aí. abraço. A luta continua aqui no Duplo Expresso. Bom dia, Maria.